Diz assim o texto, lá em Isaías, no capítulo 21, no versículo 6, a parte B em diante, vai dizer assim: vai, põe atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos ou uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Na versão NVI, a primeira parte do versículo 6 lá, a segunda parte diz assim: assim diz o Senhor, vá, coloque um vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Louvado seja Deus por esse texto, pela palavra de Deus. Nós queremos falar sobre atalaias. Atalaias quer dizer sentinela. Alguns usam isso para aplicar para o profeta, aquele que dá o anúncio da vontade de Deus, ou aquele que fala sobre aquilo que virá. Ele era colocado, amados, como sentinela nas muralhas, sob os muros, também em torres de vigias espalhadas no deserto. Eram responsáveis por acampamentos itinerantes ou acampamentos fixos, e cabia ele guardar, porque naquele tempo havia muitas invasões dentro dos acampamentos, dentro das cidades, por parte de inimigos. E esse homem pesava sobre ele a vida daqueles que dormiam, a vida daqueles que estavam lá distraídos dentro da cidade, e ele então precisava fazer o seu papel, não dormir, ficar atento, vigiar, zelando pela vida dos seus irmãos. Então o significado de ser um sentinela, de ser um atalaia, se constituir num homem de Deus, em cuidado para com o próximo, é de fundamental importância que nós entendamos isso. Deus tem colocado isso no meu coração em função do momento histórico que nós estamos vivendo. Vivendo nessa cidade, vivendo nesse país. Nós estamos vivendo um momento muito complexo. E, amados, a igreja precisa se levantar de uma maneira vigilante, diligente. Ela precisa se posicionar na presença de Deus, porque só Deus pode mudar a situação que nós estamos passando dentro desse país, dentro da nossa cidade. Algumas famílias também totalmente destruídas, sabe? Não sabem mais como viverem juntos. A família sofreu uma desconstrução muito grande ao longo das décadas passadas. E nós precisamos se levantar então com uma palavra diferenciada no nome santo de Jesus Cristo. Lá em Isaías, no capítulo 62, a palavra de Deus vai dizer que Deus colocou a atalaia sobre o muro. Em Isaías 21 ele vai dizer que esses atalaias foram colocados por Deus. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Então as funções dos atalaias nós já falamos aqui de uma maneira geral. Era de sentinela sobre a cidade, a aldeia, o acampamento. Era também de fazer ronda na cidade. Eles exerciam um papel como que de um policial. Então eles passavam pela cidade vendo se havia algum distúrbio, alguma presença de inimigo ali infiltrado. Eles olhavam tudo o que estava acontecendo para manter a normalidade do convívio das pessoas naquela sociedade. Falavam a Deus primeiramente, depois avisavam o povo. Mas a implicação da palavra de Deus nós vamos aprender hoje, que primeiro ele deveria, ao ver aquilo que se aproximava, se reportar a Deus, para depois então falar para a cidade, para os habitantes ali, para as autoridades daquela cidade. Em Isaías 62 nós lemos assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que se estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. Há uma expressão muito bacana nesse texto, que é Deus que instrui e também levanta os atalaias, como nós falamos anteriormente. Tanto no capítulo 21 como no capítulo 62, Deus dá ordem: põe atalaias, põe sentinelas. E no outro ele fala: eu coloquei sentinelas sobre o muro de Jerusalém com um propósito, para que eles vigiem até Deus restaurar a vida de Jerusalém como motivo de louvor. Amado, essa palavra é profética para a tua vida. Deus quer te levantar, te despertar espiritualmente como um profeta de Deus dentro da sua casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. E você precisa hoje sair daqui com um posicionamento firme em relação a isso.
Deixa a palavra tocar o teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro diz assim, no capítulo 4, do verso 7 da primeira carta de Pedro: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração. Criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo o prelúdio do fim? Jesus certa feita disse lá em Mateus 24, do verso 1 e 2, do verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Precisa comentar isso. Esse mundo está marcado por desamor. Esse negócio de iniquidade, amado, é tudo aquilo que é ínico, ou seja, contrário à equidade, contrário à lei, contrário à ação de o exercício de uma boa moral, né, o exercício de uma boa ética, contrário à religião. Se você olhar hoje o mundo, ele está se humanizando de uma tal maneira que é assustador como as pessoas estão se distanciando. Apesar de nós termos muitas conversões acontecendo, um avivamento acontecendo no mundo, nós temos uma massa de pessoas migrando para dentro do humanismo. Você é o responsável, você é a solução, você é responsável por você mesmo. Aqui você vai vir, morrer, acabou, aproveita a vida. É a didática das pessoas hoje em dia, um egoísmo, um egocentrismo assim muito forte, exacerbado, alojado no coração da nossa sociedade. Amados, não há exceção. Em qualquer lugar, para qualquer lugar que você olhe ou aponte, você vai encontrar a presença do desamor. Você vai encontrar caracterizado comportamentos de deslealdade, de mediocridade, de avareza. Pessoas que não se importam com o seu próximo, estão olhando tão somente para o seu próprio umbigo. É isso que nós observamos acontecer diariamente aqui na nossa sociedade, amados. Há um estabelecimento de incredulidade, as pessoas estão perdendo a esperança. Estou te falando aqui como uma denúncia do meu próprio coração. Quando eu olho para a sociedade brasileira, olho o que está acontecendo. Eu citei o exemplo aqui dessa fumaça que está acometendo essa região aqui do Delbux, aqui desses apartamentos aqui da Avenida da Caramuru. Isso aqui é insolúvel. Os meninos vão na delegacia, eles falam assim: vai lá dar um pau nesses caras, nós não podemos fazer nada. A polícia mandar os moradores pegar o pessoal de pau. É impossível. Nós não temos. O prefeito lavou a mão, o bombeiro lavou a mão. Aí o povo fica ali, mais de 1.400 pessoas no Facebook, lá na página do Facebook. Um está falando assim: não, vamos ter que matar um aqui. Aí vai parar. Olha o absurdo. Hoje nós lemos isso no Facebook. Uma moradora falou: só quando morreu um que a coisa vai parar. É o descalabro, um negócio assim que assusta, nos preocupa, porque nós vamos respirando essa indignação e essa coisa vai fazendo mal para o nosso coração. Vai entrando dentro da nossa alma e a gente vai ficando meio que embrutecido. A gente vai se distanciando de Deus e dá vontade de resolver do nosso jeito. E amado, quando a gente põe a nossa cara, só dá problema. Quando a gente usa da força do nosso braço, só redunda em maldição. Você concorda comigo? Nós precisamos de um livramento de Deus na nossa nação. Nós precisamos que Deus levante atalaias. Homens que se responsabilizem, mulheres que se responsabilizem em subir na torre de vigia para ver o que está acontecendo e o que Deus vai mostrar. Para poder falar: vem um sinal de Deus aí. Eu tenho falado, nós vivemos um ano estratégico no Brasil, um ano de eleição. Nós precisamos ser criteriosos, sóbrios, dedicados em oração para discernir quem nós vamos colocar nesse governo. Quem a gente vai apontar como homens que vai dar solução, amado. Tem que traçar propostas claras. Essa igreja vai ter uma conduta profética nesse ano. Nós vamos denunciar aqueles que são corruptos, para que vocês nem passem perto na mente de vocês em votar nesse povo. Também uma estratégia de quebrar ciclos de ad eterno de governo, né, de reeleições. Não reelege ninguém, irmão. Está lá 5 mandatos.
já está 2 vezes aposentado. Por incrível que pareça, sejamos criteriosos para a gente exercer a nossa cidadania nessa terra. Amém, irmãos? Só assim a gente vai começar a ver alguma coisa assim de interessante acontecer nesse nosso Brasil. Nós precisamos entender, exemplo do texto de Isaías 62, que Deus quer trazer um avivamento para a nossa cidade. Que Deus quer levantar Ribeirão Preto para louvor dele. Amém? Lá tem uma igreja viva. Lá tem um povo que se levanta, que clama, que profetiza. Lá tem uma igreja que crê no meu poder, amado. E nós precisamos se levantar assim nessa cidade. Tive o privilégio de estar conversando com alguns irmãos e a tônica é a mesma. Nós precisamos começar aqui de casa. Precisamos começar da nossa própria cidade. Vamos começar pela igreja. Amém? Vamos se levantar como esse profeta que levanta como uma voz de um leão. Eu vou me colocar na torre de vigia, dia e noite, constantemente na tua presença. Amém? Em nome de Jesus. Primeira coisa que eu queria falar com você é sobre algumas instruções divinas que Deus dá a cada um de nós. Primeira delas, nem tudo que Deus te revela, ou revela a você, ou que você vê, não deve ser compartilhado com as pessoas. Você precisa exercer discernimento nisso. Há um poder demoníaco no criticismo, crítica exacerbada, e na incredulidade. Quando esses dois se encontram, esse estado crítico de coisa de você ficar só criticando, ao invés de fazer alguma coisa, mas fica pichando os outros, pichando tudo que vê, se encontra com a incredulidade, com aquela incapacidade de crer que Deus pode fazer um milagre, dá divisão, racha casamento, racha família, racha igreja, racha sociedade, quebra tudo que é unidade, amado. Esses dois não podem andar junto. Esse estado de ser de crítico exacerbado, com essa coisa de incrédulo, de não acreditar no milagre de Deus. Quando você vê esses dois juntos, você racha logo, fala, em nome de Jesus, te repreendo, vai dar problema isso. Amém, irmãos? Quebra amizades, quebra laços de irmãos. Então nós precisamos ser assim, exercitar muito bem isso. Estabelece também um espírito de ironia, de sátira. Lá em Gênesis, no capítulo 18, verso 13, diz assim, olha: e disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda vendo já envelhecido? E o Senhor ficou indignado com isso aí. Ele discerniu que Sara estava confrontando a Abraão contra a fidelidade de Deus. E Deus não aprovou a postura dela, porque ironizou a promessa de Deus. Ironizou para com aquilo que Deus estava fazendo. Sabe, amado, às vezes nós não gostamos de algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Não gostamos da música A, B ou C. Não gostamos, às vezes, do estilo do culto ou coisa parecida. Mas eu te digo uma coisa, Deus não leva nada disso em conta. Deus está olhando para você. Deus quer um relacionamento pessoal com você. Ele está te mirando porque Ele quer conquistar a sua alma. Quando você entra para celebrar com o povo de Deus, com seus irmãos, você tem na sua alma que privilégio, que bênção poder estar em família para te adorar, Pai. E eu sei que Satanás tem convencido não um nem dois, mas muitos de nós, vez por outra, em alguma área da nossa vida, a sermos assim críticos exacerbados. Não é uma crítica construtiva, uma crítica destrutiva, maldosa. Eu sei também que às vezes nós estamos dentro de uma situação, vivendo uma circunstância tão adversa, que nós perdemos a esperança, perdemos a fé de que Deus vai fazer. Estamos sob ataque emocional. Nós sabemos que Deus é grande, que Deus tem poder, mas nossa alma está ferida. Você precisa admitir isso para ser liberto. Irmãos, isso acontece comigo, acontece com quem é gente. E nós precisamos encarnar essa verdade e falar, Pai, eu sou fraco. Eu sinto essas coisas às vezes.
afasta de mim. Mas não seja feita essa minha vontade, Pai, mas a tua. Amém, irmão? Seguir o exemplo de Cristo. Ninguém vai ser pregado na cruz, literalmente, mas existencialmente. Você precisa pegar a sua cruz. Você precisa assumir a sua cruz. Falar, não tem mais espaço para esse Laércio Brucutu viver. Tem espaço só para o servo de Deus viver aí. Amados, você tem que fazer alguma coisa nessa direção para poder ter um rema diário de Deus na sua vida. Um rema de revelação, um rema de ousadia, de esperança, de fé. Amém, querido? Não importa o que está na sua frente, maior é o Deus que está em você do que o Deus que está nesse mundo. Aleluia, irmão. Jesus não fazia milagre em meio a incrédulos. Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 24, diz assim: continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Jesus sofreu da parte da sua família um certo preconceito. Ah, você não é o filhinho de Deus, vai lá e faz isso, faz o que você fazia lá em Cafarnaum aqui. Desafiavam ele, e então ele profere essa palavra. Amados, se há uma coisa que nos desafia, é você viver a sua santidade, a sua autoridade dentro da sua família. A sua família precisa reconhecer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Mas ela vai te tentar de todas as maneiras para você não viver isso. Para flexibilizar esse negócio. Ou com gozação, sabe, com piadinhas, né? Eu me lembro que quando nós se convertemos eu bebia demais. Então nós saímos da festa só quando o barril fazia acabou, né? Então, ou esponjinha, ou não sei o quê. E eu e a Tina chegávamos nas festas, o povo dela é muito festeiro. Eu chegava lá, os caras vamos passar a sacolinha, chegou o pastor. Não era todo mundo que a gente conhecia, né? É só gozação. E na polícia então? Ô pastor, dá para você atender uma desinteligência, né? Vai lá dar um aconselhamento e a turma na rede. Todo mundo tirava um sarro, tirava uma casca. Amados, o diabo tenta fazer isso com a gente. Fala que essa opção de vida de servir os outros, de ficar dando dízimo lá para o pastor ficar rico, né? Vocês podem ir lá na minha conta bancária, vocês vão ter dó, eu vou dar uma oferta para esse pastor. Não é isso que vocês ouvem na rua, irmãos. Às vezes dentro da nossa casa. A Tina e eu temos um casamento de 36 anos, louvado seja Deus por isso, mas nosso casamento passou por crises. Ela costuma falar que os 7 primeiros anos é os 7 anos do Egito, das vacas magras. Necessidade em cima de necessidade, em todos os sentidos. Ali o casamento balançou todas as suas estruturas. Não tinha jeito de manter, senão Jesus Cristo. E ele entrou na nossa história, louvado seja Deus. Aí nós acordamos para a vida, olhamos um para o outro. Eu, polícia, ganhando bem para caramba, polícia ganha bem, não ganha? Falei, bem, eu preciso estudar. Meu pai falou assim, vai fazer direito, vai seguir carreira, né? Os amigos a mesma coisa. E eu e ela orando, daí um tempo olhamos um para o outro, falou, vou fazer teologia, bem, quero aprender mais de Deus. E ela fechou comigo, falou, nós precisamos agradecer esse Deus mesmo. Hoje a gente olha para trás e fala, valeu a pena. Nossos filhos estão convertidos, a nossa família, tudo gente de Deus. Os meus netos correm nessa igreja para lá e para cá, é a casa deles, junto com os seus filhos. Não fique escandalizado quando você chega aqui no começo do culto ou no término do culto, essa molecada sai correndo. Irmãos, isso aqui é um salão. A igreja reunida tem que ver seus filhos se divertir sob os nossos olhares. A reverência não tem que estar com o lugar, tem que estar aqui, ó, na alma. Amém, amados? É fundamental que a gente faça esse exercício de família. Seu filho ficar amarrado na cadeira na sua casa, fica. Você põe ele no cantinho, quietinho. Vai começar o culto. Lugar de liberdade, amado. Esse dia eu fui na casa, no aniversário de uma irmãzinha. Quando nós chegamos lá, a filha dela saiu correndo e nos abraçou.
Pequenininha. Falei para a Tina, olha que coisa. Criança vê o pastor, vê o líder, não tem nenhum preconceito, não tem dízimo, não tem nada na cabeça. Tem o perfeito louvor. Ai, pastor, e abraçou a pastora. Eu falei, olha quem vem receber, que alegria. Às vezes você chega na casa do irmão, guarda o frango, mulher, põe ovo. Quem conta isso é o pastor Edson. Fala que o pastor marcou uma visita na casa do sitiante. Aí deu um piripaque lá na igreja, ele não pôde ir. Falou pro diácono, vai lá para mim fazer a visita, para não deixar o José na mão, né? Falou que ia fazer um almoço. Tá bom. Aí apontou lá no caminho o José, o diácono. José olhou e falou, ô diácono, cadê o pastor? Ele não pode vir. Mulher, guarda o frango, põe a abobrinha na mesa. A gente costuma fazer diferença de um para o outro, não é verdade? Amados, a palavra diz lá em... Deixa eu pegar o texto aqui, rapidinho. Em Marcos, no capítulo 5, no verso 37, que Jairo foi lá buscar socorro em Jesus Cristo, porque a sua filha havia falecido, uma menina de 10 anos, estava doente. E ele foi buscar socorro, e ele ficou observando Jesus, e chegou uma mulher com fluxo hemorrágico perto dele, tocou e foi curada. Aí ele se aproximou de Jesus, e quando ele foi falar para Jesus sobre a menina, os servos dele chegou e falou assim, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus olha para ele e fala, não te preocupes, ela dorme, fica tranquilo, eu vou contigo. Olhou para os discípulos e chamou João, Tiago e Pedro para ir com ele. Chegando lá na casa da menina, na casa daqueles pais, a Bíblia diz assim, olha, mas todos começaram a rir quando Jesus chegou. Todos, porque ele disse que ela dormia. Aí Jesus então manda todos eles saírem fora, mandou embora. Olha aquele estado de espírito de ironia, de sátira. Ele não deixou ninguém entrar a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe. E eles entraram então, ele porém ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e eles ficaram atônitos, perderam a força muscular, perderam o equilíbrio, de ver tamanho poder, amado. Porque Deus não opera milagre em meio a incrédulos. Deus não opera milagre em gente que não tem reverência. Gente que fica criticando, gente que fica satirizando as coisas de Deus. Não se faz brincadeira com as coisas de Deus, amado. Precisa hospedar isso com muita responsabilidade na alma. A vida do seu irmão é preciosa porque é habitada pelo Espírito de Deus. E se você olha o teu irmão com um olhar impuro, amados, com um olhar de confusão, de intriga, de guerra, amado, você tem um problema grande na tua vida para resolver. Você precisa sair daqui hoje perdoando todos e tudo que fizeram para ti. Amém, irmão? Em nome de Jesus, sair limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então você não conte. Às vezes Deus revela algo para você, você guarda no teu coração, como Maria fazia. Ouvia o que Jesus dizia e guardava no coração. Como Simeão, teve uma revelação de Deus que ia ver na mão o Redentor, o Messias, ele ia pegar na mão esse menino. E ele esperou. Quando ele pegou Jesus, ele falou, Senhor, pode recolher o teu servo. Aleluia. Porque Deus, quando promete, ele cumpre. Amém. Há algumas promessas, amado, que não foi Deus que colocou na tua vida. E você precisa estar ciente disso. Está demorando, não sei o que, irmão. Tem coisa que eu já vi acontecer dentro da igreja que arrepia a cabeça de careca. Estou te falando. O negócio é sério. Tem um irmão chegado nosso, não vou dar nome, dentro de uma roda de profetas, né, dentro da igreja onde ele congregava, foi lá profetizado. Você vai ser esposa desse. E esse teu marido...
E a moça acreditou. E ele olhou e falou: isso não veio de Deus. E aí? E o casamento não saiu, a moça se desviou, vive em depressão até hoje em função de uma palavra. Uma palavra. Sabe, amado, que às vezes foi o Santo Antônio casamenteiro que deu e não foi o Espírito Santo. É sério o que eu estou falando para você. Você congrega numa igreja moderada, uma igreja que busca equilíbrio entre o poder e a palavra. E nós fazemos isso com muito critério, com sobriedade, em oração, porque nós sabemos que é fácil extremar. É fácil você ficar dentro do academicismo e é fácil você ficar só do lado místico, só do lado do poder. Irmão, nós precisamos conciliar isso e trazer para um ponto de equilíbrio, amém? Onde nós temos lucidez da palavra e também, amado, temos discernimento do agir de Deus. E possamos ser usados por esse poder, porque Ele habita em nós. Aleluia, irmão. Então é necessário você exercitar isso na sua vida, equilibrar a sua vida, para não cair nessas armadilhas. Eu acho que eu falei no culto passado, não sei se não falei, eu vou falar de novo. Talvez você não estava aqui. Tem um amigo chamado Carlos Queiroz, mora lá em Fortaleza. E foi lá um profeta na casa dele e disse: assim diz o Senhor. Ele falou: pode parar. E o cara falou: mas o Senhor quer falar com você? Ele falou: meu paizinho não me chama assim não. Ele falou: Carlinhos, como é que você está? Há um jargão em cima da profecia. Há uma, sabe, imposta, uma postura como que querendo convencer o outro de que Deus está falando. Sabe, amado, Deus conhece você de modo pessoal, Ele te chama pelo nome, a Bíblia diz. Amém? Ele não precisa se impor sobre você. Oh, estou falando contigo. Não, Ele sussurra no teu ouvido. Ele aperta o teu coração, fala: filho, ouve o teu pai. Aleluia, irmão. Tem gente que quando você fala assim diz o Senhor, ele fala: agora que eu não ouço mesmo. Mas não é. Deus precisa falar para ele: quieta, quieta. Aí o bichinho para de pular. Não é? Bravo. Está revoltado. Já sofreu debaixo da mão do pai, terreno. E não sabe lidar com o Pai Celestial. Está reativo. E Deus sopra no coração dele: te amo. Recebe do meu amor. Deixa eu te abraçar, deixa eu pegar você, deixa eu cuidar da tua vida. Irmão, pega para você, ser curado, ser liberto. Se agarra nas mãos de Deus, amado. Ele não vai te abandonar de jeito nenhum. Não vai te humilhar. Ele vai te ajudar a superar suas deficiências, os seus traumas. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente que se sente assim desamparada na vida. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, mas também não fala para ninguém, só fica murmurando. Filho, vai lá, depende de Deus, grita no ouvido do teu irmão, fala: vem aqui, vem me ouvir. Amém? Dá um grito. Louvado seja o Senhor. A palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. É a mesma palavra para o sentinela. Não dê descanso a você e nem a ele, nem a Deus. Mas primeiramente você não pode ter descanso. Não pode esmorecer. Está lá em Tessalonicenses no capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. E essa palavra está sendo colocada dentro de um contexto de arrebatamento. Finais dos tempos. Ele está falando que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos, nos encontraremos com Jesus nos ares. Ele está falando que Jesus está às portas, e você precisa orar sem cessar. Amados, como eu oro sem cessar dentro dessa cultura religiosa que nós vivemos? Você se ajoelha constantemente, a cada 10 passos, se ajoelha na rua para orar? Acende vela? Sei lá o que você faça. É um estado de espírito, é um estilo de vida, como que um sentinela, como que um atalaia que vai olhando ao seu redor, aquilo que está acontecendo, e vai falando para Deus: Pai, vê isso, Pai,
Como é que pode essa injustiça? Como é que pode esses craqueiros aí, esses drogaditos, em tudo quanto é canto esparramado, nessa descaso público em relação a eles? Eles não têm força para se libertar, Pai. E falar aqui no teu coração é um clamor que Deus ouve, amado. Não é pegar a moedinha e falar assim para ele: toma. Isso não vai resolver a vida dele não, amado. Mas se Deus encontrar no teu coração uma responsabilidade de interceder por esses caras, daqui a pouco Deus vai fazer proeza na nossa cidade. Que nós vamos estar falando com Deus e Deus vai falar, Ele vai agir, Ele vai levantar a gente, pessoas para fazer isso. Eu sempre falo do Sérgio Moro lá, isso é Deus que levanta. Deus pega na história e fala assim: deixa eu levantar esse homem para fazer obra. Pegou lá o promotor e encostou nele, é esse que vai ajudar. E Deus faz assim, vai associando as pessoas e vai costurando na história o agir dele, amém, irmão? Louvado seja Deus. Então é um estado de espírito. Você está lá no seu negócio, está desenvolvendo as suas coisas. Talvez você esteja cansado dessa vida que você está levando. Amado, começa a agradecer a Deus. Fala: Senhor, transforma esse meu negócio numa bênção nas tuas mãos. Transforma esse meu afazer, essa minha profissão numa bênção nas tuas mãos. Faz o teu servo prosperar, Senhor, para o bem da tua igreja, para que nós possamos promover justiça, para que a tua igreja possa ser mais forte, amado. Não é para ficar rico, querido, não é para acumular, mas é para ser um rio que flui, nunca falta, tem abundância, amado. Aleluia. Não é para ser cativado pela avareza, mas é deixar Deus e colocando semente na sua sementeira. Deus é poderoso para fazer isso, e Ele precisa te encontrar com esse coração. Não é você atender o cliente quando ele sai e falar: vai logo. Não, irmão, vai com Deus, querido. Deus te abençoe, mas esse cara é problemático. Aí precisa da bênção de Deus. Amém, irmão? Nós sabemos que a igreja está enferma nos nossos dias, que a grande maioria da população brasileira e da igreja brasileira é omissa. Ela não se posiciona em relação àquilo que ela pode fazer. Há um poder extraordinário na boca dos servos de Deus, e nós precisamos usar disso. Amém? A oração do justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos fazer uso dessa autoridade no nome de Jesus Cristo. Oração, andando pelo caminho, abraçando o Senhor, a graça de Deus por onde quer que você ande, não dando as costas em hipótese nenhuma às pessoas que estão aflitas e oprimidas na nossa sociedade, e muito menos para a nossa família. Você tem que olhar com muito critério, com muita sobriedade, e dedicar-se em oração para cuidar dos seus. Nós vivemos um tempo que, de repente, quando chega a maturidade na vida dos filhos, você se assusta no que ele se formou, porque não se atentou para os detalhes. Amém, irmãos? Fique espertos. Lucas capítulo 18, verso 3 a 6 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeite aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Amém, irmão? Não dê descanso para Deus, persevere, porque Deus não é injusto, Ele é bom. Não desista daquilo que você tem como alvo, aquilo que está importunando a tua família, a tua vida. Você dá uma palavra de ordem em direção àquela coisa, aquela circunstância, esse estado de espírito reinante, negativo, nocivo. Tu vai morrer dentro dessa casa, você vai sair daqui em nome de Jesus. Vai aflorar a bênção de Deus, a vida de Deus. Amém, irmão? É um posicionamento, e falar para o Papai do céu: Pai, o Senhor prometeu,
O Senhor deu para nós uma vida abundante. Eu quero ter o vislumbre disso, eu quero viver essa vida abundante. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Aleluia, irmão. O Senhor falou que meus filhos são herança. Faz eles prosperarem, Senhor. Não é ficar rico, deixa eu bater aqui, mas serem homens e mulheres contentados em alegria. Homens e mulheres levantados como solução nessa terra e não como um estorvo, não como um problema, mas gente que vale a pena você andar junto, que você olha e fala: caramba, que bom ser pai desse cara, que bom ser pai dessa mulher. Amém, irmão? É isso que é ser próspero. É gente saudável aqui, amado, na alma. E nós precisamos buscar isso em oração. Nós precisamos buscar isso com insistência. Você tem dúvida que Deus quer isso para a sua vida e para a sua família? Há alguém com dúvida disso aqui? Então abre os teus ouvidos e ouça atentamente aquilo que Deus está falando a você. No nome santo de Jesus Cristo. Quero convidar o louvor para vir à frente. Deus ama a prontidão dos seus atalaias. Olha o que diz Isaías 21 no verso 8. Então o atalaia gritou como? Repete comigo. Gritou como? Um leão. Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Nós fomos levantados como atalaias da nossa família, amado. Fomos colocados sobre os muros da nossa cidade. Deus te levantou para você profetizar bênção e transformação nos 4 cantos dessa cidade. E nós precisamos tomar um posicionamento. Cada um de vocês, pais, são os vigias e os sentinelas que Deus conta para guardar a vida dos vossos filhos, para guardar o vosso casamento. Vocês, cada um de nós, somos aqueles que vai guardar a integridade e a santidade da igreja. Não é o pastor que é pago para ficar aqui dia após dia visitando um e pregando e fazendo isso tudo. Não é isso. Isso é só ferramenta de apoio. A solução não está comigo, está com cada um de nós, está com a tua vida. Deus te chamou, tu é igreja viva, e nós precisamos assumir isso. A qualidade da tua igreja, da igreja que você congrega, passa por você, passa pelos seus joelhos, passa pelo seu clamor, passa pelo seu comprometimento. Não dá para você pôr uma aliança com uma mulher, ir para casa, levar ela para casa e depois chegar daí 2 meses e falar: não está bom, estou entregando para o Senhor de volta. Faz isso para você ver lá em casa. Vai ver se isso vai dar certo. Por isso que quando eu ponho a mão no arado, a palavra diz, o que ela fala? Não olhe para trás. Pegou no arado, vai trabalhar, meu filho. Deus não chamou preguiçosos, nem acomodados, nem homens e mulheres omissas. Deus chamou gente que assume um posicionamento diante de Deus e fala: Senhor, tu me salvou, não é à toa, quero te servir. Mas não quero te servir de qualquer jeito. Vai casar e não toma banho para você ver se você consegue fazer sua mulher feliz. Vai dar problema. Se cuida, homem de Deus. É só uma metáfora para que você limpe a sua alma e o seu coração para prestar um culto que agrade a Deus, para ser uma igreja bonita, viçosa, esperançosa, cheia de fé, amado, de vida nos olhos, de uma palavra de vida para a sua família. Quando o filho está passando com uma dificuldade, fala: olha para o teu pai, eu sou ovelha do aprisco do Senhor, mas eu estou te falando como um leão. Levanta, tu é forte, o Senhor na tua vida pode todas as coisas. Fica de pé, filho meu, porque Ele já viu você cair e levantar. Ele vai respeitar a tua palavra. Agora você não pode ir lá e falar: tadinho, pai está chorando. Nós temos muito de ovelha e menos de leão.
Nós precisamos adotar esse comportamento de leão, no sentido de rugir. Quem já passou perto de um leão e viu o rugido dele sabe o que eu estou falando. Nós fomos na África, eu e o Samuel, e entramos num safari. O cara falou: abre o vidro para eu abrir um pouquinho o vidro. Na hora que eu vi o leão, eu falei: estou fora. Ó, tantinho assim, com medo. O trem é esquisito, não é para mim. Deixa ele no lugar dele e eu no meu, amém? É assim que o inimigo vê. Quando ele vê um filho de Deus orar, ele vê um leão rugir, irmão. Porque ele sabe que Deus está no lugar dele, Deus ocupa o lugar dele. Deus fala: esse é meu filho, não toca nele, ele é a menina dos meus olhos. Eu morri por amor a ele. Ninguém pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Aqueles que são nascidos de Deus, a Bíblia fala, o maligno não toca. Só toca se Deus permitir. O maligno não sai dando rasteira em crente por aí, não. Quando você vê um crente tomar uma tamanca do diabo, é porque Deus falou: dá uma tamanca nesse meu filho que está precisando. Amém, irmão. Deus é fiel para conosco. Afirma o Senhor que Deus colocou sentinelas para que a nossa vida, a nossa cidade fosse restaurada, levantada para o louvor dele. Aleluia, irmão. Ninguém vai além do que a sua própria visão. Você só vai até onde a sua visão alcançar. Talvez a sua vida está circunscrita a passar o resto dela dentro desse caminho, esse círculo vicioso que você traçou, porque você se acomodou. Eu quero te falar hoje no Espírito Santo de Deus, que Deus não aprova servos dele que vivem na rotina e não aceita desafios de uma transformação efetiva de vida, amado. Eu preciso olhar para o meu passado e falar assim: meu Deus, o que eu era, o que eu sou hoje não tem nada a ver mais. Eu sou uma nova criatura, um novo homem, uma nova visão, uma nova família, amado. Não mais em confusão, não mais em intriga, não mais na mesmice, mas servos levantados pelo poder de Deus, amado. Gente que é solução, ministro labareda de fogo, gente que tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de solidariedade. Suba na torre de vigia.